Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Primeiramente, gostaria de estar desejando um feliz Dia das Mães a todas as mamães de Adonai, que Deus possa estar abençoando cada dia mais, de forma rica e abundante. Nós sabemos que é um dia comemorativo, mas que o Dia das Mães, na realidade, são todos os dias, né? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tenha um dia abençoado em família. Sabemos que não está podendo estar como gostaríamos, né? Porque devido ao que estamos passando, não podemos nos reunirmos, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus no controle de tudo, então que vocês possam ter um domingo, um almoço abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar iniciando a escola dominical, lição de número 6, está passando rápido o trimestre, né, amados irmãos? E tem um título, Um Chamado ao Arrependimento. O texto áureo diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantados. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Objetivos da lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Texto de referência encontra-se no Salmo 51, alguns versículos, eu vou estar lendo, meus amados. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multiplicação das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amados irmãos, vamos estar estudando no dia de hoje o Salmo número 51. É um salmo que fala, salmo de Davi, né? Rei Davi, escrito por Davi. E é escrito num momento que ele passou por uma situação muito difícil, que a gente vai ver um contexto histórico que foi causado por ele próprio. Então nós vamos estar lendo a introdução. Nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há verdadeiro arrependimento. Contexto histórico. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduzia a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. 1.1. As transgressões de Davi. Em 2 Samuel 11, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. 1. Significativas duas expressões. Tempo em que os reis saem, e porém Davi ficou. 2 Samuel 11:1. 2. Olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei. Tomando banho, mandou chamá-la. Deitou-se com ela e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas: a santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito, ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Amados irmãos, então no contexto histórico nós vamos ver que aqui aconteceu o seguinte: o rei Davi, ele tomou uma decisão errada. Então nós vamos ver que na nossa vida nós temos sempre dois caminhos: o caminho certo e o caminho errado. A porta estreita e a porta larga. Então a gente tem que ter muito cuidado nas decisões que nós vamos tomar, porque isso causa as consequências. Nós vamos ver posteriormente em outro tópico. Então, o rei Davi, primeiramente, ele, como diz aqui a palavra do Senhor, diz aqui, duas expressões: tempo em que os reis saem. Por quê? Era comum que os reis saíssem para a batalha. Quando um exército ia batalhar contra um outro exército, normalmente o rei acompanhava essa batalha. Ele estava ali guerreando, conforme nós conhecemos que Davi realmente sempre foi um guerreiro, um rei que sempre lutava, pelejava. Tanto é que isso aí causou inveja a Saul naquela época, né? Porque Davi estava à frente da batalha e Deus era com ele,
e conquistou várias vitórias. Então nós vamos ver que Davi, ele hesitou, ele ficou. Ele deveria ter ido para a batalha, ele ficou. Então, após isso, ele passeando no terraço, ele viu uma mulher muito bonita, que era Betseba, e a desejou, olhou e desejou. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. A palavra de Deus fala em vigiar e orai. Então nós temos que estar em constante vigilância, em oração. Outra parte que é muito interessante com relação a isso aqui, fala sobre a última parte que diz assim, ó, que nós devemos buscar a santificação para refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. Em vez de o quê? Buscar a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Nós vemos, meus amados irmãos, que em Gálatas 5, nós temos falando a respeito do fruto da carne e o fruto do espírito. O fruto da carne, a gente tem que se afastar cada dia mais. Cada dia mais nos afastarmos do fruto da carne. Eu não vou estar lendo aqui devido ao tempo, meus amados, mas que vocês possam ler o capítulo 5 de Gálatas, se não me engano, a partir do versículo 16. Aí vai estar mostrando isso tudo a respeito. Eu anotei alguns versículos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41 nos diz isso. Amém? Então nós temos o quê? Que vigiar e orar constantemente para que a gente possa não estar entrando em tentação, para que a gente não possa tomar decisões erradas, para que a gente possa escolher o caminho certo. Nós temos um exemplo grande como do início de tudo, né? Em Gênesis 3 fala a respeito que quando adentrou o pecado através da serpente que iludiu a Eva e também consequentemente iludiu posteriormente a Adão. Então nós vemos ali que houve uma escolha. Deus tinha dado ordenança para não comer do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o que? A Eva deixou-se levar pela serpente, que era um bicho astuto, foi usado por Satanás, e ali também convenceu Adão, ou seja, os dois pecaram e foram destituídos do paraíso. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com relação a isso, porque Satanás vem de uma forma astuta, vem pelas beiradas. Então nós temos que estar constantemente vigiando e orando, alimentando mais o que? O nosso espírito, a nossa parte espiritual. Porque se você alimenta mais a parte espiritual, a parte carnal é deixar o quê? Mais de lado. Então nós temos o quê? Alimentarmos a parte espiritual, nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos através da oração, através do jejum, a busca ao nosso Deus, enfim, meditação na palavra, indo aos cultos. Agora estamos vivendo um momento difícil, mas podemos estar acompanhando pela internet. Então temos que utilizar o nosso tempo a nosso favor, nos alimentando e edificando, para que possamos estar preparados, para quando que vier a cilada armada por Satanás, a gente possa estar desviando. E com certeza Deus vai estar nos guiando, mas temos que estar constantemente vigiando e orando. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Então, dando continuidade, eu vou estar lendo o tópico 1, 2. O fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou a Davi. A partir de então, a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado, e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Batseba, conforme determinava a lei, Levítico 20:10 e Deuteronômio 22:22. Assim, Davi planeja encobrir o pecado com os seguintes atos. Determinou que Urias descansasse. No entanto, esse plano fracassou. Festejar com Urias com o intuito de embriagá-lo, na certeza que ele iria para casa e ali repousasse com sua mulher, a fim de fazer constar Urias como pai da criança. E 3, com o fracasso das estratégias anteriores, planejou a morte de Urias. Após a morte de Urias, casa-se com Betseba, pensando assim que seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era de seu agrado. Os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais serão escondidos aos olhos de Deus. Então, nós vamos ver, irmãos, que Davi cometeu uma série de erros. Ele determinou que Urias descansasse.
Para o quê? Para que ele pudesse ter relacionamento com sua esposa e que aquele filho pudesse ser reconhecido como filho dele. Mas Davi sabia, porque Betseba falou que estava grávida, que o filho era dele. Então ele queria o quê? Enganar a Urias. Esse foi o primeiro, um dos erros. O segundo, festejou com Urias, fez com que ele bebesse demais, ficasse embriagado, e normalmente nós sabemos que uma pessoa fica embriagada, ela não lembra muito das coisas. Então depois ele fosse para casa, e aí depois a esposa contasse que os dois tiveram um relacionamento, e que o fruto daquele relacionamento justamente seria o filho que nasceria. Como esses dois planos, vamos dizer assim, que Davi arquitetou não deram certo, o que fez Davi? Colocou o Urias na frente de batalha, mas com o exército reduzido para que ele pudesse morrer lutando. Que após a morte, antigamente ali em Israel era permitido que após a morte do esposo, mesmo Davi tendo, no caso, o Davi já tinha várias esposas, então permitia que ele adquirisse mais uma esposa, porque, no caso, Betseba seria viúva. Então ele arquitetou também a morte, então um pecado ainda maior. Ele arquitetou a morte de Urias na frente da batalha para ele poder tomar posse e casar-se com Betseba, achando que isso aí seria encoberto diante dos olhos de Deus. Então que ali estaria tudo certo, que ele casaria com Betseba, eles teriam um filho e não teria problema algum. Mas nada fica escondido, meus irmãos, aos olhos do Senhor. Então eu separei aqui o versículo, aqui diz também a respeito da pena. A pena era pena de morte para o homem e para a mulher, como diz Levítico 20:10, que os irmãos possam ler depois. E aqui, outra coisa que eu achei interessante é em Hebreus 4:13, porque diz a respeito dos atributos, um dos atributos de Deus, que é o atributo da onisciência. E não há coisa alguma encoberta diante dele, no caso de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Ou seja, nós temos que prestar tudo conta a nosso Deus. E nosso Deus, um dos atributos maravilhosos dele, que ninguém tem, a não ser nosso Deus, é justamente a onisciência, que é saber de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Outro versículo que diz a respeito está aqui, ó, em Jeremias 16:17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se esconde perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. Então Davi, ele tendo tanto conhecimento de Deus, ele já deveria ter pensado que não poderia esconder isso de Deus. Mas mesmo assim ele arquitetou isso tudo e Deus, claro que não aceitou. Porque por mais que ele amasse Davi, ele nos ama, ele ama as pessoas, mas ele abomina o pecado, ele abomina as transgressões. Então que possamos aprendermos com esse exemplo, né, que nada fica escondido aos olhos de nosso Deus. Vamos aqui para o tópico 1:3 para finalizarmos essa parte do primeiro tópico. Natã, o profeta de Deus. Para Davi, a situação estava resolvida, porém não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, amando de Deus, e o pecado encoberto denunciado. Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola, cujos sujeitos eram um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Ao ouvir a palavra, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nesse momento, Natã denuncia de forma direta que este homem era Davi. Isso encontra-se em 2 Samuel 12:7. Então, meus amados irmãos, em 2 Samuel 12:7 está relatando justamente o que o profeta Natã, ele falou uma parábola para Davi, e o próprio Davi disse que o homem que fizesse isso deveria ser morto. Aí Natã diretamente fala, este homem é você. E aí Davi caiu em si. Por quê? Ele tinha várias mulheres a seu dispor. Porque como eu disse anteriormente, antigamente era liberado ali esse tipo de relacionamento, né? Relacionamento de mais de uma mulher para um homem. Mas mesmo ele tendo muitas mulheres a seu dispor, ele desejou a mulher
do seu soldado, vamos dizer assim, e pecaram juntos, né? E ele queria para si aquela mulher, porque era uma mulher muito bonita. Ou seja, mesmo ele tendo várias. Então essa parábola foi contada pelo profeta Natan, que uma determinada pessoa tinha várias ovelhas, um homem rico, e mesmo tendo muitas ovelhas, que tirar a única ovelha de um homem pobre. Isso que Davi fez com, no caso, com Urias, né? Que Urias tinha uma mulher somente, e ele foi e desejou a mulher de Urias e fez toda essa tramóia para matá-lo na frente de batalha, para ficar com a sua mulher. Então Davi caiu em si, que tinha realmente errado perante os homens, perante Deus, né? Então isso aí mostra o pecado, o erro de Davi. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Daqui a pouco farei o segundo tópico. Amém? A paz.